e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estende as mãos para curar e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar aonde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Diga comigo, entendo. Eles orado, moveu-se o lugar aonde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus, tome teu assento glorificando. Irmãos, escute o que eu vou dizer aqui. Eu sei que o calor está predominante aqui, eu entendo isso, mas eu entendo também que o povo assembleano de Deus, o povo assembleano, ele é um povo pentecostal que gosta do barulho. E como já foi frisado pelos nossos irmãos, tem gente que não tinha ar-condicionado, era debaixo dos cinamãs, debaixo da figueira, debaixo do sol escaldante do Itaqui. Eles pregavam a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, e não deixavam de adorar a Deus. Então não é o calor que vai parar o teu glória e o teu aleluia. Eu estou mais impulsionado ainda para ver você glorificando aqui esta noite. E você tem que fazer mais barulho de quem está do lado de fora. Ontem eu saí meia-noite daqui da casa do pastor Rodrigo, e eu só virei a quadra, e tinha pelo menos uns 150, 200 jovens fazendo uma barulheira ensurdecedora. E eu digo, se eles que não têm Cristo na vida não têm vergonha de louvar o nome de Satanás, de fazer o tuque-tuque, o tá-tá-tá, imagina você que tem Cristo na tua vida. Você é pentecostal, irmão, e vai ficar feio para alguns crentes aqui novos, de idade de 30, 40, se perder para os velhinhos de cabeça branca que estão lá atrás, rachando no glória e no aleluia. Então diga, começa a fazer o teu culto, porque esse culto é culto de adoração e glorificação ao nome do Senhor. Queridos, o texto que nós lemos aqui, ele está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 4, o versículo de número 29, o versículo de número 30, o versículo de número 31, foi os versículos que ora nós lemos aqui, para fazer uso e exposição da palavra do eterno Deus. Os dois primeiros versículos de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, o verso de número 29, o verso de número 30, ele nos fala de uma oração feita pelos lábios de duas fiéis testemunhas do Senhor Jesus, a saber, a figura de Pedro e também de João, que debaixo do tempo de adversidade, o tempo de perseguição que a igreja está atravessando, eles vão fazer esta oração, eles vão clamar ao Senhor, no tempo da angústia, no tempo da aflição, no tempo da perseguição. E se o versículo de número 29, versículo de número 30, fala de alguém que buscou, que orou, que chamou a atenção de Deus, diz que uma atmosfera diferente vai se mover, pastor Marciano. E qual é a atmosfera? Não é a atmosfera das circunstâncias que nos cercam, não é a crise que vai se mover, não é o deserto que vai aumentar, não, é o céu que se move com a oração daqueles que estão buscando a presença do Deus Todo-Poderoso. Quando eu estava aqui na quinta-feira, eu falei que quando você se dispõe a buscar a presença de Deus, não é a tua crise que toca o céu, é o céu que entra na tua crise e muda a tua história, é o céu que entra na tua crise e muda o teu deserto. E eu estou pregando para alguém aqui que vai clamar, que vai buscar, independente do cenário que você esteja atravessando, Deus vai nos tocar esta noite, e nós vamos sair daqui com o combustível espiritual para podermos caminhar mais uma milha, e o nome do Senhor será glorificado. Agora que nós já entendemos aqui, queridos irmãos, eu aprendi pela misericórdia de Deus que a oração, e eu estou cercada por irmãs de círculo de oração, as irmãs
do toque, as irmãs que até no terreiro de macumba têm medo destas mulheres, que são conhecidas como as mulheres que olham com os joelhos para trás. Por quê? Porque são mulheres que dobram os seus joelhos na madrugada, dobram os seus joelhos na presença de Deus. Eu aprendi desde pequeno que a oração, ela sempre vai ser a chave que vai ligar o sobrenatural de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Eu tive uma experiência. Mamãe naquele dia viu que eu estava inconsolável, porque eu perdi papai com 4 anos de idade, e ela disse: fica tranquilo, você pode estar órfão de pai na terra, mas você tem um pai no céu que te ama, tem um pai no céu que te abraça e vai te dar uma grande chamada. Ela me colocou de joelhos à beira da cama e disse: eu vou te ensinar a ter uma vida vitoriosa perante homens e perante Deus. Você vai crescer, e quando você crescer, verá os desafios juntamente com você, os desertos, as provações, e eles só serão vencidos através da oração, através da busca. Não existe outro método para se receber vitória da parte de Deus. Valores da oração. Mamãe fez-me entender aquilo que Jeremias, meu juiz, já havia falado no capítulo de número 33 e verso de número 3, dizendo: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando você clama, a tua oração, ela tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Eu vou repetir aqui: quando você clama, a tua oração, ela tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Quando você clama, o Deus de surpresa te surpreende. Então deixa eu liberar a primeira palavra profética. Se alguém conseguir explicar o que vai acontecer na tua vida daqui até o dia 31 de dezembro e no próximo ano que está chegando, se Cristo não voltar até lá, se alguém conseguir explicar o que vai acontecer na tua vida, você pode dizer: certamente não foi Deus que fez. Por quê? Porque o que Deus faz é sempre inexplicável. O homem não consegue explicar, o médico não consegue explicar, até o juiz às vezes fica sem palavra. Por quê? Porque Deus faz infinitamente aquilo que pensamos ou imaginamos. Então deixa eu liberar. Enquanto você está entrando com salvação, enquanto você está clamando, Deus está quebrando cadeias. Enquanto você está clamando, Deus está curando. Enquanto você está clamando, Deus do poderoso está visitando a tua casa, está visitando a tua família, está visitando os teus filhos. É por isso que Isaías falou no capítulo de número 59, verso de número 1, que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. O meu Deus é diferente de deuses que tem por aí. Tem nome de Deus, mas é Deus com letra minúscula. Tem pé, mas não consegue se locomover. Tem ouvido, mas não consegue ouvir. Tem mão, mas não consegue tocar. O meu Deus é diferente de tudo isto. Na teologia bíblica, ele é conhecido como Alfa, ele é conhecido como Ômega, ele é conhecido como princípio, ele é conhecido como o fim de todas as coisas, ele é conhecido como advogado dos advogados, ele é conhecido como juiz dos juízes, ele é conhecido como o Senhor dos senhores. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então deixa eu liberar. A mão do Deus Todo-Poderoso está se estendendo aqui esta noite sobre a cidade de Itaqui. E quando a mão de Deus se estende, algo diferente. Ele tira do pó o necessitado, ele levanta, ele faz aquilo que você não pode fazer. Eu não sei quanto tempo você está batendo na porta, mas uma coisa é certa: aquele que bate na porta, a porta se abre. Aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra. Hoje é noite das coisas que estavam perdidas serem achadas. Hoje é noite da porta se abrir. Hoje é noite do novo tempo, do refrigério, do tempo de renovação sobre a minha vida e sobre a tua vida. Agora que nós já entendemos aqui o que fez estes homens orar, agora nós já entendemos aqui o propósito da oração e o que a oração ela tem o poder de fazer. Eu me perguntei, pastor Rodrigo, por que Pedro e João eles fizeram esta oração dentro do versículo de número 29 e o versículo de número 30? A resposta está exposta, pastor Eloy, no capítulo de
número 4, pois a Bíblia diz que Pedro e João, eles estavam sendo perseguidos pelos oficiais do Sinédrio. Os oficiais do Sinédrio eram um grupo de aproximadamente 70 a 72 homens que se levantaram, perseguindo todas as ações da igreja de Cristo. Isso não aconteceu só com os discípulos, isso aconteceu com o próprio Nazareno. Na sua Nazaré, Cristo entra na cidade de Nazaré, cidade que ele cresceu, mas agora sendo conhecido como Messias. E quando ele entra dentro da sinagoga e ele dá o rolo de ler, o rolo do profeta Isaías, sabe que capítulo se abriu naquele dia? O capítulo de número 61. Quando abre-se o capítulo de número 61, ele começa a dizer: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas de salvação. Ele enviou a pôr em liberdade os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele fecha o rolo, ele se senta e todos os olhos estão fitos nele. Então ele disse: hoje se cumpriu em mim esta profecia, pois eu sou filho de Deus, enviado aos homens para trazer salvação. Alguém disse anátema, pecado, vamos tirar a vida dele. Eles só estavam esperando uma oportunidade para poderem tirar a vida de Jesus. Olha, se perseguiram o dono da igreja, se perseguiram o primeiro missionário, então todos aqueles que se levantam falando em nome de Cristo, em nome do Nazareno, ele será perseguido também. Mas Jesus, ele já havia avisado o antemão sobre os perigos da igreja missionária. Ele já havia avisado sobre os desafios da igreja missionária. Quando isto, em João capítulo de número 21 e o verso de número 9, isto está registrado. E o que está registrado lá? A segunda pesca maravilhosa. Quem é que lembra da primeira pesca maravilhosa? Jesus entra no Lucas 5, no barco dos desacreditados, aqueles que pescaram a noite toda e nada apanharam. E quando agora Jesus entra no barco, ele diz: agora o negócio mudou, Pedro. Entra no mesmo mar, onde você não pegou nada, aonde você pescou a noite toda e nada apanhou. Mas hoje é diferente. Hoje eu estou no barco, e quando Cristo está no barco frustrado, a embarcação passa a viver tempo de milagre. Estes homens lançam as redes e pescaram uma grande quantidade de peixe, a ponto de Pedro chegar à beira da praia e dizer: afasta-te de mim, porque eu não sou digno de estar perto de ti. Pastor Jackson, nestes dias, trouxe uma revelação poderosa. Jesus disse para ele: acalma o teu coração, Pedro. Por quê? Levanta-te, porque até agora você pescou peixe, mas a partir de agora eu vou te fazer pescador de homens, eu vou te fazer pescador de almas. Diga para esta pessoa: Deus vai te fazer pescador de almas. Vamos, diga, pode dizer: Deus vai te fazer pescador de almas. E qual é a particularidade que esse pregador ele trouxe? Ele trouxe uma grande revelação. Na grande verdade, Pedro só era acostumado com uma coisa, Tiago só era acostumado com uma coisa, André só era acostumado com uma coisa, João só era acostumado com uma coisa: pegar os peixes e trazer o peixe da vida para a morte. Mas agora é diferente. Deus está dizendo: vocês vão ser pescadores de homens, e o pescador de almas é diferente. Ele traz o homem da morte para a vida, ele traz o homem da morte para uma nova história. Ah, tem gente que não pegou, mas eu vou dizer: Deus usará a tua vida a partir de hoje para ter usado nessa cidade de Itaqui, lá no Ibarama. Pessoas sairão da morte, sairão da destruição para a vida, uma vida eterna com Deus. Só quem acredita nisso e toma posse disso, levanta a sua mão. Mas como já falei aqui, a obra missionária, ela tem os seus desafios espirituais, e Jesus agora vai aparecer para os seus discípulos na sua segunda pesca maravilhosa. Aqui ele já havia passado pela morte de cruz, aqui ele já havia ressuscitado, e ele vai ficar pelo espaço de 40 dias juntamente com a sua igreja. Ele vai aparecer. Todos nós sabemos que Maria vai ver o
ressuscitado, o hortelão no meio do jardim. Todos nós sabemos que Cristo vai aparecer para duas testemunhas no caminho de Emaús, exclusivamente para dizer: não saiam da rota, a rota de vocês é Jerusalém. Quem se afasta de Jerusalém se afasta da promessa. Eles estão voltando para casa, mas sabe o que aconteceu? Foi no partir do pão. Quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram que Cristo havia ressuscitado. E se Cristo ressuscitou, a promessa está de pé, o projeto está de pé. Quem sabe eu estou pregando aqui para alguém que acha que o seu projeto é falido, que caiu por terra, mentira de Satanás. O projeto está de pé, a obra está de pé, aquilo que Deus falou vai acontecer. Então sai desse lugar da desistência e volta para Jerusalém, volta para o centro da promessa do Deus Todo-Poderoso. A terceira qualidade agora é que Jesus, ele vai aparecer para os seus discípulos que parece que estavam desistindo. Em João 21, verso de número 9, voltando à pescaria, voltando à prática de pescar. Mas se Jesus não está no barco, diga para esta pessoa: se Jesus não está no barco, se Jesus não está dando ordens, pode dizer, não adianta nem tentar. Dá um cutucão esse crente, fica debaixo da nuvem. Diga: fica debaixo da nuvem. Se a nuvem andar, você anda. Se a nuvem parar, você para. O grande problema é que tem uma geração que não gosta de ficar debaixo da nuvem. Fica debaixo da nuvem. Se Cristo está no barco, o milagre acontece. Se Cristo ordena algo diferente, vai acontecer. Lá estão eles, lançando a rede, nada estão pegando. Lá estão eles, lançando a rede, e nada está pegando. Mas de repente chega alguém à beira da praia, e este alguém que chega à beira da praia olhou para eles e disse: ei, amigos, tem alguma coisa para comer aí? Alguém olhou para o outro e disse: pescamos aqui, lançamos a rede e nada apanhamos. Não reconheceram que era o Cristo, não reconheceram que era o Messias ressuscitado. Então ele disse: não tem problema, lançai as redes à direita. Quando lançaram as redes à direita, começou a borbulhar de peixe. Era tanto peixe que eles disseram: olha, só tem alguém que fala e o mar obedece. É o Cristo, é o Nazareno que ressuscitou. Então eles saíram correndo, largaram as suas redes para encontrar o Rabone que está à beira da praia. Só que alguns sinais estão sendo dados para a igreja missionária. O céu vai nos dar sinais aqui. Quando eles chegam à beira da praia, tinha cheiro de fumaça. E onde tem fumaça tem? Ah, está muito fraco. Onde tem fumaça tem? Jesus estava esperando eles com um banquete à beira da praia. Tinha peixe, tinha pão, tinha fogo. Diga comigo: tinha peixe, tinha pão, tinha fogo. Diga desse congresso de missões, Cristo está te esperando. Diga: Cristo já estava te esperando. Diga: esta noite tem peixe, tem pão e tem fogo. Fala até ele entender. Tem gente que está com a boca fechada. Diga: nesse congresso Cristo está te esperando. Tem peixe, tem pão e tem fogo. O que não pode faltar no nosso meio é peixe, é pão e é fogo. Quantos aqui entendem que tem peixe, tem pão e tem fogo? Algumas simbologias estão escritas aqui nesse peixe, nesse pão e nesse fogo. Eu preciso repartir aqui. A primeira simbologia é que aquele apontava para um tempo de perseguição. Domiciano, Nero, perseguidores implacáveis da igreja, que perseguiam, que penduravam os crentes em madeiras para queimar durante a noite, como postes de luz na cidade. A perseguição era terrível. Eu não poderia chegar para o Rafael, apertar a mão dele e dizer: a paz do Senhor. Eu não poderia apertar a mão do meu irmão e dizer: a paz do Senhor. Se eu entendesse que o pastor Osmar era um crente, comungava na mesma fé que eu, faria um sinal do peixe. Opa, esse é crente. Faria um outro sinal. Então eles se abraçariam, comungariam, orariam junto. Aí Jesus está dizendo: não pode faltar peixe. Se vocês estiverem comprometidos com a palavra, não vai faltar peixe, não vai faltar alma, não vai faltar vida.
vidas. Existem muitos lugares que projetos são mortos. Por quê? Porque não são comprometidos com a palavra, não são comprometidos em ganhar almas para o reino do céu. Parece repetitivo, mas existe um pastor que já pregou aqui, meu amigo pastor Marciano, e ele fala uma frase que me impactou até hoje: uma igreja que não faz missões é uma igreja que pode pintar as paredes de preto e dizer estamos em luto. Por quê? Porque é uma igreja morta, uma igreja que não gera vidas, uma igreja que não gera peixes, uma igreja que não é comprometida com o reino espiritual. Mas eu dou glória, porque esta igreja tem peixe, e só tem peixe porque tem pão, e não é qualquer pão não, é o pão vivo que desceu do céu. O pão vivo que desceu do céu sacia a fome das nações. Hoje Deus está enxertando pão em nós, porque pão simboliza a palavra. A palavra faz aquilo que eu não posso fazer, a palavra faz aquilo que você não pode fazer. O que ela faz? Ela vai até a divisão da alma e do espírito do ser humano. Ela é apta para discernir juntas e medulas. Enquanto nós pregamos a palavra convence o pecador do pecado, convence que ele é pecador, convence que ele é miserável, convence que ele está pisando uma ponte entre o espinho, cheia de espinhos, está no vale da sombra e da morte. E quando ele aceita o poder da palavra, ele sai das trevas para o reino da poderosa luz. É isto que o pão vivo ele faz. Mas só que Jesus está dizendo: tem que ter peixe, tem que ter pão, mas tem que ter fogo. Cutuque esse crente e diga: tem que ter peixe. Vou repetir de novo: cutuque esse crente e diga que tem que ter peixe. Vai mais alto: tem que ter peixe, tem que ter pão, mas tem que ter fogo. Vou repetir: tem que ter peixe, tem que ter pão, mas tem que ter fogo. Existe uma geração que até gosta do peixe, existe uma geração que até gosta do pão, mas não gosta do fogo. Essas igrejas são geladas, essas igrejas são sem a presença de Deus. Não, irmão, esse negócio aqui não tem lugar para a Assembleia de Deus. Esta igreja nasceu no fogo. Nós estamos vivendo os 87 anos da Assembleia de Deus na cidade de Itaqui. Eu acho que esse negócio começou com cura de Deus? Não, ele abriu no nome de Cristo. Ele pediu que o Espírito Santo se acendesse. Há 87 anos Deus acendeu um fogo no meio desta igreja. Há 100 anos Deus acendeu uma fogueira no meio da Assembleia de Deus do estado do Rio Grande do Sul. E eu vou dizer aqui: dá para nascer capeta no inferno, dá para nascer um homem bombeiro espiritual que diz que é cabra macho, que vai acabar com Pentecoste, coisa nenhuma. Se Nero não acabou com Pentecoste na igreja, se Domiciano não acabou com Pentecoste na igreja, se o inferno todo não acabou com Pentecoste nessa igreja, tu vai conseguir acabar não. Hoje Deus está acendendo uma fogueira no nosso meio, hoje Ele está acendendo a chama para eu adorar. Muito obrigado pelas orações, porque essas orações nos trouxeram até aqui. Vai de pé na presença de Deus, seja incendiado por essa presença. Eu te dou 30 segundos para você reagir. Reaja, reaja, mostra que você está vivo, mostra que você está pulsante na presença de Deus. Vai, você tem 30 segundos. 39, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quem tem glória vai dando glória, quem tem aleluia vai dando aleluia. Está sendo salvo aqui. Eu estou sentindo o fogo do Espírito Santo. Só quem está sentindo aqui não age de aqui vai dando glória. Só quem está sentindo aqui no